Olá, sou a aluna Ana Clara Barbosa Souza, do 2º ano Técnico em Informática Integrada Ensino Médio, do Instituto Federal Goiano Campus Posse, e estou aqui para falar sobre a abdicação do trono brasileiro por Dom Pedro I, trabalho de História. A abdicação de Dom Pedro I, ocorrida em 7 de abril de 1831, deveu-se a uma série de complicações políticas nascidas dos interesses de portugueses e brasileiros da época. Ao lado, o bilhete em que Dom Pedro I escreveu sua abdicação. Fatores que levaram Dom Pedro I a abdicar o trono brasileiro: desdobramentos do exercício do poder moderador, rixas entre políticos conservadores e liberais, rivalidade entre brasileiros e portugueses que estavam radicalizados no Brasil e também certos elementos de ineficácia administrativa. Os desgastes que o exército imperial sofria sufocando revoltas e lutando em batalhas das quais saía humilhado, como foi o caso daquelas travado na Guerra da Cisplatina, em que o Uruguai, com a ajuda da Argentina, sai vitorioso e independente, acabavam por engrossar a crise do primeiro reinado. Desvalorização da moeda e fechamento do Banco do Brasil. No ano de 1829, a desvalorização da moeda em relação ao valor da libra esterlina acarretou o fechamento do Banco do Brasil. Essa situação provocou encarecimento da importação de produtos almejados por parte da elite brasileira, que se revoltou contra os portugueses, que por sua vez conseguiam monopolizar o mercado interno, vendendo no varejo. Resumindo, a crise financeira que o país sofria chegou ao ápice, ocasionando a desvalorização da moeda nacional e o fechamento do Banco do Brasil. Mais algumas tensões, sinais de uma nova reviravolta no cenário europeu, morte de Dom João VI em 1826, interrompimento do governo do rei Carlos X da França e instituição da monarquia de junho de tendências liberais. Em meio a essas tensões, Dom Pedro I resolve fazer uma visita aos liberais de Minas Gerais em 1831. Ele não é bem recebido nesta província, então, quando regressa para o Rio de Janeiro, os portugueses e seus partidários que residiam ali faziam uma festa com luminárias para receber o imperador. Os brasileiros descontentes começaram a quebrar a janela dos portugueses. Esses últimos revidaram atirando garrafas contra os primeiros, constituindo assim o episódio conhecido como Noite das Garrafadas. Em meio a tudo isso, Dom Pedro I decide abdicar o trono em 7 de abril de 1831, em favor do seu filho Dom Pedro de Alcântara. No bilhete de sua abdicação está escrito: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicar na pessoa do meu muito e amado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da Independência e do Império. Pedro.